Olá, todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema está aí no nosso slide: mudanças na década de 1920. Claro, mudanças essas que foram no Brasil. Então vamos. Bom, terminamos a nossa última aula falando sobre os movimentos, os conflitos urbanos que aconteceram nesse nosso início de república. E eu disse sobre a greve geral que aconteceu em 1917 em São Paulo. Inicialmente, outros estados aderiram a essa greve e 500 mil trabalhadores pararam porque eles queriam melhores condições de trabalho, salário e etc. Agora, nesta aula, vamos ver movimentos que reivindicavam também questões culturais e outras questões também políticas, sociais, etc. Bom, em São Paulo, existiu um movimento chamado de modernista. Quem eram esses modernistas? Bom, eram artistas brasileiros intelectuais que queriam criar uma nova cultura nacional. Por quê? Nessa época de 1920, o Brasil era muito influenciado por questões europeias, na arte, na literatura, na música, na comida e etc. Todas as questões da existência humana. Então esses artistas procuraram valorizar aquilo que era nacional. Por isso essa nova cultura nacional, entre aspas. Eles queriam contribuir com as raízes brasileiras. Isso não significa que eles iriam não querer a cultura vindo de fora. Pelo contrário, eles queriam sim essa cultura, porém eles iriam ressignificar essa cultura, dar um significado novo a partir de elementos, de coisas da cultura nacional. Então esses artistas fizeram a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Não foi uma semana, foram 3 dias, onde muitos artistas, compositores, escritores e etc. participaram. Aí temos Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, etc. Eles participaram buscando se evidenciar as raízes do Brasil, colocar a cultura brasileira em primeiro plano, como a mais importante. Eles trouxeram questões indígenas, questões africanas, que contribuíram para a nossa formação. Porém, essa população, esses burgueses, essas apresentações da Semana de Arte Moderna, eles não gostaram muito dessa ideia, teve um som das vaias. Nem todos vaiaram, mas uma parte significativa de burgueses vaiou essas apresentações porque, na verdade, eles queriam mais mesmo a cultura europeia. Mas esse foi um passo muito importante aí para definir qual seria a nossa cultura nacional, nossa influência, nossos gostos, costumes e tradições e etc. Bom, no mesmo ano foi fundado aí o Partido Comunista Brasileiro. E esse partido buscava aí superar a luta de classes, etc. O que é isso? Era aquela velha questão que eles traziam lá da União Soviética, que os ricos pisam em cima dos mais pobres, que os ricos oprimem os mais pobres. Eles queriam acabar com essa divisão de classes, divisão entre ricos e pobres, de modo que eles queriam criar uma sociedade mais justa e igual e etc. Bom, a Rússia, que depois tornou-se União Soviética, já está vivenciando isso desde 1917, quando os bolcheviques, os grupos mais revolucionários, tomaram o poder com o líder Lenin. Assim que a família real russa foi tirada de lá, o imperador com a sua família, eles foram mortos. Isso mostrava também a intolerância para com os adversários do governo bolchevique, esse governo de esquerda radical. Então Lenin trouxe algumas melhorias ali para essa Rússia, porém já tinha um controle muito forte do Estado, na economia e de algumas questões. Então essas ideias vieram para cá, dizendo que a sociedade deveria se transformar. Deveria haver aí uma melhoria de vida para os trabalhadores e para a sociedade como um todo. Porém, no mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro foi fechado pelo presidente Epitácio Pessoa. E depois, só em 1929, que esse partido voltou a funcionar novamente. Então lá, ele foi fundado em 1922 e em 1922 mesmo ele foi fechado pelo presidente
Epitácio Pessoa, ele só voltou em 1929. Outra questão também importante aí foi o movimento feminista nesse contexto de transformações. As mulheres criaram ali a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, no mesmo ano, 1922. O que elas queriam, essas mulheres? Elas queriam participação na política e direito ao trabalho. Por quê? Desde a nossa Constituição, a primeira republicana de 1891, o voto era universal, mas existiam pessoas que não poderiam votar, inclusive as mulheres. Então não era universal. O voto não era para todos. Então elas queriam essa participação na política. Elas não queriam ali se candidatar, elas queriam inicialmente primeiro votar. Então elas reivindicaram pelos seus direitos políticos em relação a esse voto aí. E direito ao trabalho. Como assim? Bom, nesse contexto a mulher poderia trabalhar fora, porém ela teria que ter autorização do seu marido. O seu marido deveria assinar dizendo que ela poderia trabalhar fora. Então elas queriam essa participação política no país, votando, e queriam trabalhar sem que o marido viesse assinar alguma coisa. E a pessoa que se destacou aí foi Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do Norte. Ela com um grupo de mulheres começaram a reivindicar, a exigir esses direitos políticos em 1927. A partir de 1928, elas votaram lá no Rio Grande do Norte, porém, esses votos não foram aceitos como válidos. Só em 1932, a lei colocava que as mulheres poderiam votar no Código Eleitoral, porém, era facultativo, ou seja, não era obrigatório. Porém, ela foi a primeira mulher, podemos dizer assim, a votar. Outra questão também que aconteceu aí nesse contexto foram as revoltas tenentistas. Que movimento é esse? Bom, eram jovens oficiais tenentes, patentes médias ali, e eles queriam transformações no Brasil. Nesse contexto, o candidato de São Paulo e Minas Gerais, só para a gente lembrar, a política do café com leite estava acontecendo nesse período. A maior parte dos presidentes que foram eleitos vieram ou de Minas Gerais ou São Paulo, nesse período aí, dessa república oligárquica, ou seja, república onde poucos governavam. Quem eram esses poucos? Os fazendeiros, os cafeicultores, eles que dominavam essa política. Então, à época aí, o presidente Arthur Bernardes era apoiado por São Paulo e Minas Gerais e existia um candidato do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha. Esses tenentes, esses militares apoiavam Nilo Peçanha, porque eles queriam transformações e acabar com essa política do café com leite. Queriam um governo mais forte, também mais rígido, porém não conseguiram. Arthur Bernardes venceu mesmo assim. O que eles fizeram? Fizeram uma revolta no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde 18 pessoas foram tentar resistir à posse do presidente. No caso, 17 militares e um civil. Eu vou mostrar mais à frente aqui na foto para vocês. Porém, 2 pessoas só sobreviveram, ou seja, 16 morreram nesse confronto desses tenentes, desses militares. Essa foi a primeira revolta acontecida no Rio de Janeiro. Agora, houve uma segunda revolta que já aconteceu no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Então os militares, mais uma vez, esses tenentes, outros tenentes, queriam acabar com essa oligarquia agrária, ou seja, essa política oligárquica, onde os cafeicultores que mandavam, onde esses poucos burgueses mandavam, e procuraram ali também trazer medidas mais populares, criar mais empregos para a população, mais alimentação e etc. Eles resistiram, também um ataque aí às forças do governo, porém a segunda revolta tenentista foi dizimada, foi destruída. E por fim, aconteceu a Coluna Prestes, que tem esse nome devido a seu líder ser Luiz Carlos Prestes, que era um militar e depois se tornou um político brasileiro. Aconteceu entre 1905 e 1927 aí, nesse período. Era uma milícia guerrilheira. Eles iam caminhando por todo o Brasil chamando a população para participar das suas ideias. Eles queriam o fim dessa corrupção, dessa política do café com leite, esse revezamento presidencial entre São Paulo e Minas Gerais, esse poder que eles tinham. Os outros estados estavam querendo participar mais,
mas eles controlavam de uma certa medida. Eles queriam um voto secreto, porque o voto na Constituição de 1891 era aberto. A pessoa saberia quem você votou. E se você não votasse no candidato do coronel, que dominava as áreas, a pessoa apanharia por conta disso. Eles queriam um voto universal para todas as pessoas de fato, queriam mais alimentação para a população e etc. Porém, qual era a ideia dessa coluna, desse grupo aí, liderado por Luiz Carlos Prestes? Era conscientizar as pessoas e chamar as pessoas para participar, sendo que a população não participou. Alguns apoiaram e ficaram com medo de participar e etc. Então esse grupo, essa reivindicação que eles faziam, não deu certo e o grupo deixou de existir. Tá aí a imagem dos 18 fortes de Copacabana. O civil é isso aqui. Foram 17 militares e um civil, que está de terra com a arma na mão. Eles resistiram, ou melhor, tentaram resistir, sendo que 16 morreram e 2 sobreviveram. Aí no caso a coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes Oliveira é esse aqui, ó. Estou colocando a setinha. Também a coluna não avançou e deixou de existir. E aí, os fundadores do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 22, fechado em 22, voltou só em 29. E vai ser fechado outras vezes na história republicana brasileira. Enfim.